Ó, para fazer a conta, a gente vai primeiro analisar a diluição. A gente tem a diluição 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, que são as diluições que utilizam para fazer a tabela. Então, a gente não vai fazer nenhuma conta a mais aqui, a gente só vai formular certinho os números para ficar em notação científica se precisar. Quando o número precisa ficar em notação científica e tiver nessa diluição aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que, sei lá, o número que deu foi 22. Daí a gente vai ter que puxar a vírgula que tá aqui pra cá. Então vai ficar 2,2, 10 a 1. Agora, se já tivesse 2,2, a gente não ia fazer nada. Só ia deixar e colocar NMP, G ou ML. Beleza. O LST a gente não faz porque ele é etapa primária, então ele não vai contabilizar. A gente vai fazer dos coliformes totais. Que é o VB. E dos coliformes termotolerantes. Beleza, para fazer a conta a gente vai analisar o VB. Então a gente vai ver quanto que tem em cada diluição. Então aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 0. Então pro VB a gente vai ter 3, 2, 0, beleza? Na tabela isso vai dar o valor de 93. Só que como eu expliquei antes, isso aqui não pode ficar desse jeito. Então, a gente vai fazer o quê? Colocar em notação científica. Então, a vírgula que estava aqui vai ir para esquerda. Então, a gente vai elevar. Vai ficar 9,3 na potência de 10 a 1, NMP, G ou ML, beleza? Aí, no EC, a gente vai ter 3, 2, 0. Que vai ser a mesma coisa, então a gente pode... A gente pode só usar o resultado de cima. Então, o que a gente fez aqui? A gente ignorou o LST, porque é a etapa primária, ele não contabiliza. A gente pegou o VB, que é dos coliformes totais, e analisou quanto que tinha em cada diluição. Como a diluição que a gente tem aqui é a mesma que é utilizada para fazer a tabela, a gente não vai fazer nenhuma conta mais, além de passar o número que a gente obteve para a notação científica. Então, a gente pegou 320, que é o que está aqui, viu na tabela do 93, a gente achou 93 e a gente passou para notação científica. Pegou a vírgula que estava aqui, passou para cá e elevou a potência. Então, ficou 9,3 vezes a potência de 10 a elevado a 1. Então, ficou NMP, G ou ML. Para os coliformes termotolerantes, que é do EC, a gente teve o mesmo resultado. Então, 3, 2, 0, mesmo resultado, 93 para notação científica, 9,3 na potência de 10 elevado a 1, NMP, G ou ML. Agora, esse exercício vai ser na mesma pegada. Então, a gente tem aqui LST, a gente ignora. Aí a gente tem o VB, os coliformes totais. E o EC dos coliformes termotolerantes. A gente vai analisar quanto a gente tem em cada um. Nesse primeiro, vamos ver a diluição. A gente tem a diluição igual, né? 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Então, a gente vai partir para conta sem pensar em outras contas. Então, aqui a gente tem 3, 0, 0. Aqui a gente tem 2, 0, 0. Aí, analisando o primeiro VB, a gente vai ter na tabela aqui 3, 0, 0.
é igual a 23. Só que como a gente viu antes, o número não pode ficar assim, então a gente vai colocar em notação científica. A gente vai passar a vírgula para a esquerda, vai elevar a potência. Então fica 2,3 na potência de 10 elevado a 1, NMP, G ou ml. Para o EC, que é 200, a gente tem na tabela que esse número é 9,2. Como ele já está como se fosse na notação científica, a gente deixa assim. Então, a gente coloca NMP, G ou ml. E esse vai ser o resultado. Então, só para explicar novamente, a diluição que a gente teve foi a diluição que a tabela é feita baseada nessas daqui. Falei tudo errado, mas a diluição que a gente tem aqui é que a tabela se baseia para ser feita. Então, a gente não vai fazer nenhuma conta de divisão, multiplicação aqui, por esse fato. O LST a gente ignora e a gente parte para o VB e para o EC. O VB a gente tem 300, a gente olhou na tabela, deu 23. 23 passa para notação científica e fica 2,3 na potência de 10 elevado a 1, NMP, G ou ml. O EC a gente teve 200 e a gente viu na tabela, ficou 9,2, a gente não precisou passar para notação e ficou NMP, G ou ml. No 3, a gente vai ter as mesmas diluições que a gente teve antes, só que vai ter uma diluição a mais, que é 10 elevado a menos 4. Aqui no VB a gente vai ter todos 3 e no EC a gente vai ter 1000. No EC, eu vou explicar porque é mais fácil, a gente pode pegar esses daqui, que a gente usou antes, porque o do 10 menos 3 já tá tudo negativo, que é isso que a gente precisa, a gente pretende ter na maior diluição. Então, a gente pode pegar pro EC esses daqui. Agora, pro VB, que a gente tem tudo 3, e na tabela 333 aí dá maior que 1100, que é um número infinito, a gente vai pegar as maiores diluições. Então, pro VB, a gente vai pegar 10 menos 2, 10 menos 3 e 10 menos 4. Daí, a gente vai partir para a conta. Como a gente vai pegar pro VB essas aqui, a gente vai multiplicar por 10. Porque 10 menos 4 é 10 vezes maior do que 10 menos 3. Então, beleza. Então, a gente vai fazer a conta do VB. VB vai ser maior que 1100. Deixa eu só identificar aqui. Aí a gente vai multiplicar por 10, que vai dar maior que 11.000. E vai passar maior que 11.000 para notação científica. Então, a gente vai pegar a vírgula daqui, 1, 2, 3, 4, e vai colocar 1,1 potência de 10, 4, NMP, G ou ml. Daí no EC, que a gente tá com a diluição, né, que a gente usa para fazer a tabela, a gente vai fazer a conta normal. Então, a gente vai olhar na tabela quanto que é 100. Aí, olhando na tabela, a gente vê que é 3,6. Como não tem que fazer nenhuma conta, porque já tá no formato que a gente precisa e não tem nenhuma conta de divisão ou multiplicação pela diferença empregada na diluição, porque não teve a diferença, a gente vai colocar 3,6 NMP, G ou ml. Então, só para explicar de novo, aqui no VB a gente mudou a diluição, porque como a gente vai ter um número maior que 1100, devido ao fato do VB estar 333,
e na tabela isso é um valor igual a maior que 1.100, a gente vai multiplicar o resultado da tabela por 10. E a partir daí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez antes de passar para a notação científica se precisar, que aqui no caso precisou, então ficou 1,1. Não pode esquecer de colocar maior aqui no resultado. 1,1 e o resultado que a gente está acostumado. No EC, como essa diluição aqui, que é a que a gente estava pegando por último normalmente, já tá tudo negativo, que é o que a gente precisa, a gente não faz nenhuma conta, a gente faz a conta normal igual a gente tá fazendo. Como na tabela já tava 3,6, a gente não precisa fazer nenhuma conta, é só colocar o resultado aqui. Tá, aqui a gente vai ter que prestar atenção na diluição, porque o exercício ele já deu a diluição diferente do começo, sem ter que escolher. Então, a gente vai analisar qual que a gente tem agora. Quando a gente aumentou do 10 na potência de 10 elevado a menos 3 para a potência de 10 elevado a menos 4, a gente multiplicou por 10. No caso, agora a gente mudou o início, que antes era potência de 10 elevado a menos 1, para a potência de 10 elevado a 0. Nesse caso, como é o contrário, a gente vai dividir por 10. Então, o resultado que a gente vai pegar das duas amostras, a gente vai dividir por 10. Então, vai ficar assim. Aqui a gente tem 2, 0, 0. Aqui a gente tem 0, 0, 0. Então, o VB vai ficar 2, 0, 0. E o EC vai ficar 0, 0, 0. Na tabela, 2, 0, 0 vai ser igual a 9,2. Só que a gente vai ter que dividir por 10. Aí o 0, 0, 0 vai ser menor que 3. E a gente também vai dividir por 10. Que vai dar o resultado de 0,92 e menor que 0,3. E a gente pode deixar assim mesmo. NMP, G ou ML, NMP, G ou ML. Então, esse vai ser o resultado. Então, só para continuar, a gente mudou o valor porque a diluição empregada mudou. A gente, em vez de começar com potência de 10 elevado a menos 1, começou com potência de 10 elevado a 0. E por isso a gente dividiu o resultado que a gente achou na tabela para esses números por 10. E aí a gente continuou e colocou o resultado da mesma forma que a gente colocou nos outros exercícios. Ó, aqui no VB a gente pode pegar qualquer um. Então, a gente, da mesma forma que a gente fez no outro, a gente tem que priorizar, por ser tudo 3, 3, 3, as maiores diluições. Então, aqui nesse caso, pro VB, a gente vai pegar essas aqui. No caso do EC, a gente vai ter que, obrigatoriamente, pegar essas aqui. Isso porque é nessa diluição que a gente tem tudo negativo, que é o que a gente precisa. Então, a conta vai ficar desse jeito aqui. Tá, o que a gente tem de informação é isso. A gente vai analisar agora a diluição. Pro VB, vamos ver do VB primeiro, a gente iria multiplicar por 10, se fosse nessa diluição a última, mas como é essa diluição última, a gente multiplica por 100. Então, o valor que a gente achar na tabela, que no caso aqui é maior que 1.100, a gente vai multiplicar por 100. Beleza.
Aqui no caso do EC, que a gente tem como a última a potência de 10 elevado a menos 4, a gente multiplica o resultado por 10. Que olhando na tabela 210, a gente tem que é 15. Então, fazendo essa conta, a gente tem maior que 110.000 e 150. Então, continuando essas contas, a gente vai ter que colocar isso aqui na notação científica. Então, a gente vai pegar essa vírgula que tá aqui e vai passar assim: 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado que a gente vai ter vai ser maior que 1,1 na potência de 10 elevado a 5 NMP, G ou ml. E para 150, a gente vai fazer a mesma coisa: 1,5 na potência de 10 elevado a 2 NMP, G ou ml. Então, só para explicar de novo, a gente pegou para o VB as maiores diluições porque o resultado daria maior que 1.100. Isso é um número infinito, a gente precisa ter uma noção maior. E aí, pelo fato de a gente ter pegado a última diluição 10 elevado a menos 5, a gente teve que multiplicar por 100. Então, o resultado que a gente teve foi 110.000. Isso a gente passou para a notação científica e deu esse valor aqui. Agora, no EC, a gente pegou a diluição, a última diluição foi de potência de 10 elevado a menos 4. E com essa diluição, a gente multiplica por 10. Então, o resultado que a gente achou na tabela, a gente multiplicou por 10 e colocou em notação científica, que deu esse resultado aqui.